Ano Bíblico 2022. Segunda Reis, capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo, mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu esta ordem ao sacerdote Ilquia e Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: Vão consultar ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikvá e neto de Aras, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro novo de Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: Trarei desgraça sobre este lugar e sobre todos os habitantes. Tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Porque me abandonaram e queimaram incensos a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Segunda Reis, capítulo 23. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu
em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real, na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim a palavra da aliança escrita naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Ázera e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. E eliminou os sacerdotes pagãos, nomeados pelos reis de Judá, para queimarem incensos nos altares idólatras da cidade de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes, também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Ázera. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá e desde Geba até Berseba profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento, junto com os sacerdotes e seus colegas. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Rinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou filha a Moloque. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol e que ficavam na entrada no templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natã-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que os seus antepassados haviam erguido no terraço em cima do quarto superior de Acaz e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou os entulhos no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com os ossos humanos. Até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar e o seu santuário ele os demoliu. Queimou o santuário e os reduziu a pó. Queimou também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. O rei perguntou: que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu fizestes ao altar de Betel. Então ele disse: deixa-no em paz. Ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam os ossos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído nas cidades de Samaria e que provocaram a ira do Senhor. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou ossos humanos sobre os altares. Depois voltou a Jerusalém.
Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias de Israel e dos reis de Judá foi celebrada uma Páscoa como esta. Mas no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam espíritos, os ídolos da família e outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isto para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração e de toda a alma e de todas as suas forças e de acordo com toda a lei de Moisés. Entretanto, o Senhor manteve o furor da sua grande ira, que acendeu-se contra Judá por causa de tudo que Manassés fizera para provocar a sua ira. Por isso o Senhor disse: também retirarei Judá da minha presença, tal como retirei Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e este templo do qual eu disse: ali porei o meu nome. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates ao encontro do rei da Síria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias, ungiu-o e o proclamou rei no lugar de seu pai. O reinado de Jeoacás, rei de Judá. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Hamutal, filha de Jeremias. Ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. O faraó Neco o prendeu em Ribla, na terra de Ramate, de modo que não mais reinou em Jerusalém. O faraó também impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei no lugar de seu pai Josias, e mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim, mas levou Jeoacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Jeoaquim pagou ao faraó Neco a prata e o ouro, mas para cumprir as exigências de faraó, Jeoaquim impôs tributos ao povo, cobrando a prata e o ouro de cada um conforme suas posses. O reinado de Joaquim, rei de Judá. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filho de Pedaías. Ela era de Rumá. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. Como está escrito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E também disse Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando o rei Josias percebeu que os judeus não haviam vivido de acordo com os mandamentos de Deus, pois o livro prenunciava a destruição de Judá por causa dos pecados do povo, Josias então reuniu todos os sacerdotes, líderes de Judá, e leu todo o livro para eles, exigindo que jurassem lealdade à palavra do livro e seguissem os seus mandamentos. Depois disso, ele limpou os ídolos pagãos da terra e deu um exemplo de devoção. Em seguida, Josias renovou a aliança com Deus e restituiu a festa da Páscoa, que por quase 4 séculos foi negligenciada pelos judeus. Hoje, nós também podemos ter um reavivamento em nossa vida. Quando nós lemos a palavra de Deus, percebemos que existem ídolos que muitas vezes estão entronizados em nosso coração, como o amor ao dinheiro, ao trabalho, às redes sociais, aos esportes, aos
relacionamentos e outras coisas mais que tomam o nosso tempo e nos desviam da palavra do Senhor. Estamos inseridos em um contexto em que somos bombardeados diariamente com a maldade do mundo e as janelas da nossa mente, os olhos, os ouvidos são expostos a todo tipo de beleza ilusória. Muitas vezes nos encontramos como o povo de Judá nos tempos de Josias, pois por causa da influência que temos recebido, podemos acabar negligenciando o nosso tempo com Deus, o nosso relacionamento com Jesus e o cuidado com o seu reino e sua palavra. Contudo, graças a Deus, hoje, mais do que nunca, a Bíblia está à nossa disposição. Temos ela à disposição em nossa casa, temos ela à disposição aonde vamos. Podemos carregá-la, podemos lê-la e colocar as palavras de Deus em nosso coração. E como diz Romanos capítulo 12, verso 2, não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Devemos tomar como exemplo a vida de Josias. Ele era apenas um jovem, mas andou nos caminhos do Senhor e não se conformou com a realidade à sua volta. Ao contrário, posicionou-se diante das verdades eternas e derrubou os altares que os separavam de Deus. Que possamos fazer a mesma coisa como ele, nos voltemos ao Senhor e à sua palavra hoje. Derrubemos os altares dos ídolos que foram edificados em nossos corações e tenhamos Cristo como centro de nossas vidas, nos abstendo da imoralidade, buscando a santidade diante de Deus. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor e que a palavra de Deus faça morada em seu coração e transforme você e todos que estão ao seu redor, em nome de Jesus. Amém.